Olá pessoal, eu quero cumprimentar a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aí pessoal, na continuação do capítulo do 2 Coríntios capítulo 4, continuação parte 4, do versículo 4. Nós tínhamos concluído o versículo 3, que está escrito da seguinte forma: mas, louvado seja o Senhor, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Mais uma vez, nos quais, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, ministração, parte 4. Havíamos parado no versículo 3, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Bom, pessoal, vou dar uma lida aqui rapidinho também no 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, o Espírito com letra maiúscula, ou seja, o próprio Deus, de Deus, Deus com letra maiúscula, tudo maiúsculo, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se destinam, ou seja, se entende espiritualmente, que é o entendimento. Mais uma vez, de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, Espírito com letra maiúscula, Deus tudo maiúsculo, ou seja, o próprio Deus, porque elas se decidem, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se decidem espiritualmente, Então vamos lá. Então, esse Deus desse século, que está aqui escrito com D minúsculo, é o diabo, é Satanás, que muitos não entendem, O príncipe desse século e o Deus desse século. O príncipe desse século é Satanás, É o Senhor com S minúsculo das trevas, o diabo, que é um espírito que ninguém pode ver, que atua na vida das pessoas com o pecado. E ele cegou o entendimento dos incrédulos. Quem são os incrédulos? São todos aqueles que não dão crédito à palavra de Deus, que são incrédulos. Eles até ouvem o Evangelho verdadeiro, mas não dão crédito, não acreditam, porque são os incrédulos, estão cegos, o entendimento deles está cego, com falsas crenças, falsas religiosidades, aqueles que não confessam nenhum credo religioso, ou confessa, mas não seguem corretamente. Isso para todos os que estão na face da terra, com exceção dos que já são convertidos. Eu não vou entrar no mérito do judeu ainda, por enquanto, Então, esse Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos e das pessoas até que têm até fé, mas falta conhecer a verdade. Conforme está escrito, conhecereis a verdade vos libertará do quê? Do pecado. Porque essas estão no pecado, nas práticas religiosas, nas falsas crenças, nas falsas fé, que fala até de Deus, que fala até da Bíblia, mas que são manipulados por esse Deus desse século, são enganados na sua mente, no seu espírito, por esse Deus desse século que é Satanás, com a falsa fé, com falsas crenças, usando a Bíblia, como eu disse, usando a vida de falsos profetas, falsos ministros de um falso evangelho, no qual eles também estão cegos por este Deus desse século. Nem entram no reino de Deus e não permite que ninguém entre, tá certo? Jesus disse: vós fariseus nem entram no reino de Deus e nem permite que entre no reino de Deus. Não, vós nem entrais no reino e nem deixais os outros entrar. Por quê? Porque estão cegos por esse Deus desse século, que é o diabo, Deus com D minúsculo. Quando ele fala isso para os fariseus, são para os judeus fariseus religiosos. Então, de todos os que estão na face da terra, que são religiosos, que são incrédulos, estão cegos por esse Deus desse século, Então é necessário que o Deus verdadeiro, o nosso Adonai, o verdadeiro Senhor Jesus Cristo, Yeshua, o que já ressuscitou, envie um que pregue a verdade, que tenha o Espírito dele, que seja cheio do Espírito Santo, para essas pessoas ser salvas e crer no único verdadeiro Salvador Jesus Cristo, É fato que é necessário ouvir a palavra de Deus, As ministrações, crer e obedecer, confessar os seus pecados, ser batizado, Por submergência nas águas e ser salvo em Cristo Jesus, e andar e praticar a verdade, que é o Evangelho verdadeiro, através de um verdadeiro discípulo, um verdadeiro profeta, sacerdote, ministro de Deus e pregador de Deus, seja apóstolo, seja pastor, seja obreiro, não importa, de um cheio do poder, que prega a verdade, que não prega heresia e que ministra o verdadeiro Evangelho de Deus. Então, esses aí que ainda não chegou, o Evangelho está sendo pregado, é necessário que eles venham crer para poder ser salvos, para ir para a vida eterna. Porque se der crédito à verdade, os que pregam a verdade serão salvos.
Então esses que ainda não caminham na verdade, estão cegos pelo Deus desse século. E essas pessoas que até têm fé, que até confessam a fé, até falam de Jesus, do Deus verdadeiro, mas são homens natural, que nem eu li agora. Homem natural, ele é natural, não tem ainda o Espírito de Deus. É preciso eles confessar Jesus como único suficiente Salvador da sua vida, para entrar nele o Espírito de Deus e assim ele conhecer a verdade e ser salvo. Tá bom, pessoal? Eu vou ainda dar continuação deste versículo 4 aqui, de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, para dar um entendimento mais forte sobre isso aí. Conforme eu disse, deixar Deus me usar na presença dele, pelo seu poder, né? Porque é Deus quem comanda aqui, não sou eu, é o Espírito de Deus quem comanda, tá? Eu quero deixar aqui a todos a paz, que excede o entendimento, né, de Jesus Cristo sobre vocês e todos do canal, que vocês venham ser edificados pelo poder da palavra, em nome de Jesus Cristo. Então, é esses aí que ainda não têm entendimento da palavra, que são religiosos, os incrédulos e os que não confessam nenhum tipo de religiosidade, até os que se dizem ateu também, eles são homens natural. Então, o Deus desse século cegou o entendimento deles, né? Eles até ouvem o verdadeiro evangelho, mas não dá crédito, porque estão cegos. O entendimento deles estão cegos, porque as coisas de Deus parecem loucura para eles, que nem eu disse aqui, não é? Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural, esses são homens natural, não compreende as coisas do Espírito, Espírito com letra maiúscula de Deus, Deus tudo maiúsculo, Deus verdadeiro, porque lhe parecem loucura, ou seja, é tudo loucura para eles. Não pode entendê-las, porque elas se destinam espiritualmente. Então, por isso que eles não entendem o Evangelho. Por isso que eles ainda não confessaram o Cristo. Então, é necessário vir um homem cheio do poder do Espírito Santo e dê o verdadeiro ensinamento para eles. Jesus disse, ide e fazei discípulo. E fazendo discípulo com a verdade, muitos serão salvos. Eu quero deixar aqui a paz que excede entendimento para todos vocês, em nome de Jesus Cristo, que o resplendor do Espírito Santo abençoe a todos, que Deus venha revelar mais ainda no profundo para vocês, e todos venham, os que ainda não confessaram Cristo, venham a confessar e ser salvos em Cristo Jesus, tá bom? Eu deixo aqui a paz que excede o entendimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo em todas as vossas casas. Que Deus abençoe vocês, que haja salvação na casa de vocês e abençoe os vossos projetos, os vossos trabalhos, o fruto do trabalho de vocês, em nome de Jesus. Pessoal, até a próxima, em nome de Jesus. Vou dar um pouco mais para frente, estender um pouco o ensinamento do versículo 4, tá? De 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Essa é a pregação 4, parte 4. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.